A Copa Pinhais de Marcas e Pilotos tem o patrocínio de Hipervisão, Ramos Car, Corujão, Vevais Express, Yes Rent a Car, Caixistron e Grupo Lelac. O site oficial é o www.associaçãodepilotos.com.br. Copa Pinhais de Marcas e Pilotos, 7ª etapa, categoria Turismo 5000, A e B. Na pole position da A, a gente tem o Marco Antônio Garcia e na pole position da B, Oswaldo Scher. Na pole position da Turismo 5000, o Marco Antônio Garcia, em segundo lugar, Eduardo Berlanda, em terceiro, Armin Kliwer, em quarto, Maurício Reuter, na quinta posição, Richard Heydrich, na sexta posição, Marcos Schueda, em sétimo, Anderson Andrade, em oitavo, Oswaldo Scher, na nona posição, Marco Aurélio Garcia, em décimo, José Carlos Franzói, na 11ª posição, Joelson Capistrano, e em 12º, Marco André Garcia. Vai ser dada a largada. Na largada, o Eduardo Berlanda, aliás, ele assume a primeira posição, fazendo a ultrapassagem em cima do Marco Garcia. O Marco Garcia acaba caindo para a terceira posição. O Armin Kliwer também faz a ultrapassagem. São, em primeiro lugar, o Eduardo Berlanda, em segundo, Armin Kliwer, na terceira posição, Marco Garcia. Esta a largada e a primeira volta da categoria Turismo 5000. Na Marcas B, o Scher mantém ainda a sua posição, fica em primeiro na Marcas B, o Oswaldo Scher nesta volta. A volta sendo completada, já tem briga ali entre os três primeiros colocados, entre o Eduardo Berlanda, o Armin Kliwer e o Marco Garcia, a disputa de posições. Ali atrás também o carro número 92, Marco Aurélio Garcia. Aí o primeiro colocado, o carro número 2, do Eduardo Berlanda, que dá uma escapada forte ali na saída do S de alta, consegue manter a sua primeira posição. O Armin Kliwer não conseguiu aproveitar essa escapada do Eduardo Berlanda e fica ainda na segunda posição. Vem seguido ali os dois pelo Marco Antônio Garcia com o carro de número 44. Olha aí o Armin, coloca lado a lado na reta dos boxes. Ali na posição também o Marco Garcia tentando fazer a curva. O Armin assume a primeira posição, ultrapassando o Eduardo Berlanda. Marco Garcia vai chegando, olha aí o Marco Garcia chegando para tentar assumir a segunda posição da prova. Coloca por dentro, quase se tocam os dois carros. O Marco Garcia com o Eduardo Berlanda. Essa é a briga pela segunda posição. O Armin ali um pouquinho tranquilo na primeira posição, consegue abrir um espaço, ter uma pequena vantagem. Esta é a prova da Copa Pinhais de Marcas e Pilotos, 7ª etapa, categoria Turismo 5000. O Eduardo Berlanda ali continua ainda com a briga, vem o Marco Garcia também se aproximando, forçando a tentativa de ultrapassagem para assumir a segunda posição. Olha aí, Marco Garcia vem no vácuo junto com o Eduardo Berlanda, já coloca meio de lado. Os dois vão chegar, leva o toque, olha aí, leva o toque. E o Marco Garcia ainda fica na terceira posição. Em segundo lugar, o Eduardo Berlanda. Agora os dois na junção. O Marco Garcia coloca por fora. O Eduardo Berlanda defende a sua posição. Os dois quase se tocam. E continua a prova. Com isso, o Armin consegue abrir uma pequena vantagem. O Marco Garcia tentando mais uma vez. Coloca lado a lado. Os dois se tocam. Olha aí, pneu com pneu. E nesta, quem levou a pior foi o Eduardo Berlanda. O Eduardo Berlanda, pelo que a gente observa, ficou com seu pneu dianteiro esquerdo furado com esse toque com o piloto Marco Garcia. Em função desse toque que você está vendo aí, na tentativa de ultrapassagem do Marco Antônio Garcia, as rodas acabaram se batendo e o Eduardo Berlanda acabou levando a pior neste acidente com o seu pneu dianteiro esquerdo furado. E aí o Armin mantém a primeira posição, Marco Garcia em segundo, Reuter em terceiro e o Schueda na quarta posição. São os 4 primeiros desta prova
da Turismo 5000, marcas A e marcas B. E aí aparece o líder, o carro 92, o líder, o Marco Aurélio Garcia, na marcas B, com o carro de número 92, é o líder na marcas B. Olha aí a briga entre posições, carro 42 e carro 14, o carro 42 do Richard Hedrick e o 14 do Anderson Andrade. É a briga por posições aí na marcas A, na categoria Turismo 5000. Você acompanha esta prova, a prova de sábado da Copa Pinhais de Marcas e Pilotos, sétima etapa, categoria Turismo 5000. A disputa de posições aí entre o Andrade e o Hendrick. E lá na frente, o carro de número 11 do Armin Kliwer sendo pressionado pelo Marco Garcia. É a briga pela primeira posição. Aí o Marco Garcia pressionando o Armin Kliwer. Volta a volta, né? A gente acompanhando essa disputa pela primeira posição da prova. O Marco Garcia faz um traçado um pouco diferente para tentar a ultrapassagem. O Armin se defende e aí vem para completar mais uma volta. Dando mais uma volta aí na frente do Armin, em segundo o Marco Garcia. E já a uma certa distância, o Reuter na terceira posição. Já os dois líderes conseguiram abrir uma boa vantagem para o terceiro colocado. Continua a briga entre os dois. O Armin se defende, continua mantendo a sua defesa. Aí a briga do carro 71 do José Carlos Franzói, que dá uma escapada ali, vai dar uma subida na saída do S Alto, uma subida na zebra ali, levanta um pouquinho de poeira. Franzói com o carro de número 71. Disputa da Copa Turismo, da Copa Pinhais de Marcas de Pilotos, a categoria Turismo 5000. Olha aí o Marco Garcia tentando aí mais uma vez a ultrapassagem em cima do Armin. É a briga pela primeira posição, coloca de lado, o Armin se defende, sai mais forte. Aí vem o Armin com o seu carro na defesa da sua primeira posição e acaba o Armin tendo problemas, estourando o motor. O Marco Garcia, como estava muito próximo, acabou derrapando em cima do óleo da explosão aí do motor do Armin, e o Armin acaba perdendo a primeira posição para o Maurício Reuter com o carro número 8. E ali você observa o Armin Kliwer deixando, né, encostando o seu carro ali na grama após a explosão do seu motor. Só que com a explosão do motor sujou a pista de óleo. O Marco Garcia, como estava muito próximo, acabou rodando e perdendo a primeira posição para o carro de número 8, que é o Maurício Reuter. É o líder da prova nesse momento, nessa volta. O Marco Garcia tentando recuperar a sua primeira posição, já vai se aproximando, vai reduzindo a vantagem que o Reuter tinha. Olha aí, o Marco Garcia já chega na reta, já tentando pegar o vácuo ali para tentar fazer a ultrapassagem, coloca de lado. O Reuter se defende na freada, aí o Marco Garcia vai fazer a ultrapassagem, aí o Reuter, e aí o Marco Garcia consegue fazer a ultrapassagem e assumir a primeira posição. É a briga pela primeira posição na Turismo 5000. Tem os dois carros lado a lado na junção. O Reuter coloca o carro por dentro, o Marco Garcia, o Reuter já tem quase um carro de frente e assume a primeira posição novamente, o carro de número 8, que é do Reuter. Reuter abre um pouquinho de distância com relação ao Marco Garcia, que não desiste e vai tentar assumir aí essa primeira posição desta primeira prova da Copa Pinhais de Marcas e Pilotos, sétima etapa, categoria Turismo 5000. Uma briga pela primeira posição. Marco Garcia vai tentar pegar o vácuo novamente, coloca de lado os dois carros, o carro número 8 do Reuter e o 44 do Marco Garcia, lado a lado, e faz a ultrapassagem. O Marco Garcia assumindo a primeira posição novamente. E agora já saiu com um pouco mais de tração, já abriu um pouquinho em relação ao carro número 8 do Reuter. Aí a gente vê o carro do Anderson Andrade parando, com problemas em seu carro. Anderson Andrade para. E o Marco Garcia aí segurando a pressão do Reuter. É a briga pela primeira posição. O Reuter coloca o carro praticamente embutido no porta-mala do carro número 44, mas é aquela defesa de posição. Ainda o Marco Garcia, pelo que aparente, tá com o carro, né, já começou a abrir, abre uma distância com relação ao carro
do Maurício Reuter, o carro 8, e já começa a ficar um pouquinho mais tranquilo nesta primeira prova da Copa Pinhais de Marcas de Pilotos, 7ª etapa, categoria Turismo 5. Aí o líder, o carro número 92, o líder na Marcas B, com o Marco Aurélio Garcia. Em segundo lugar, o carro de número 6, com Oswaldo Scher. Esses são os primeiros. Em primeiro lugar, na Marcas A, o Marco Antônio Garcia. Em segundo, o carro 8, do Maurício Reuter. A última volta, o Marco Garcia consegue uma pequena vantagem ali, uma boa vantagem. O Reuter com certeza não vai conseguir chegar ao carro número 8, Marco Garcia. E essa é a última volta sendo completada. O Marco Garcia já passando ali no S de alta. Tem o carro parando lá atrás. Aí o líder da Marcas B, o carro número 92, também no S de alta. Aí o Marco Garcia com uma boa vantagem em relação ao segundo colocado, vai receber a bandeirada nesta primeira prova da Copa Pinhais de Marcas de Piloto, 7ª etapa, categoria Turismo 5.000. E o carro Franzói fazendo a curva da vitória de lado. Franzói bem que podia ser o piloto de rally. Aí recebendo a bandeirada final, Marco Antônio Garcia vencendo esta primeira prova. Em segundo lugar, o Maurício Reuter, os dois primeiros aí. Vamos ao final desta bateria. A primeira bateria, Marco Antônio Garcia em primeiro, Maurício Reuter em segundo, Marcos Schueder em terceiro, Richard Hendrick na quarta posição, José Franzói em quinto, Eduardo Berlanda na sexta posição. A Marcas B em primeiro lugar, o Marco Aurélio Garcia. Em segundo, Oswaldo Scher. Em terceiro, Joelson Capistrano. E na quarta posição, o Marco André Garcia. Os 4 pilotos da Marcas B. 7ª etapa da Copa Pinhais, Marcas e Pilotos. Aí Marco Garcia em primeiro, Oswaldo Scher em segundo, Joelson Capistrano em terceiro. E em quarto, Marco André Garcia, os 4 primeiros. Daí a festa do pódio, Marco Antônio Garcia em primeiro, em segundo, Maurício Reuter, em terceiro, Marcos Schueder, na quarta posição, Richard Hendrick, e em quinto, o José Franzói. Os 5 pilotos aí recebendo seus troféus aí, fazendo a festa do pódio da Copa Pinhais de Marcas e Pilotos, 7ª etapa, categoria Turismo 5.000 AB. A Copa Pinhais de Marcas e Pilotos tem o patrocínio de Hipervisão, Ramos Car, Corujão, Vevais Express, Yes Rente a Car, Caixistron e Grupo Lelac. O site oficial é o www.associaçãodepilotos.com.br.